eu tenho bastante relação com o circo desde pequena. A minha irmã fazia a Escola Nacional de Circo do Rio e aí a minha irmã é mais velha e tudo que ela fazia eu queria fazer também. Então o meu sonho era ser do circo. A minha irmã, ela fazia um número de pular de uma escada de 1.600 metros, fazia aquele corda bamba, e eu tinha o leão, né? Então, e o circo ele é muito sedutor, né? Assim, então, pra mim era um mundo muito, eu gostava muito. E depois a minha mãe, quando minha mãe fez uma novela que ela cantava, a minha mãe começou a participar do circo também. E aí ela viajava, mas aí era um circo com outra estrutura, né? Muito diferente do filme. O circo grande era o circo do Marcos Frota, mas ainda na estrutura de circo, né? As pessoas morando ali no circo e tudo. E aí eu gostava muito do palhaço. Realmente, assim, a coisa do número do palhaço e do trapézio, realmente. Agora, eu sempre tive medo do Globo da Morte, que nem pode mais hoje em dia. Não pode. Eu morria de medo daquilo, tem barulho. Mas pra mim sempre eu sempre tive uma relação muito forte com o circo. Eu gosto muito do circo. E depois ter vivido esse circo, diferente do que eu conhecia, né? Porque os circos que eu conhecia eram os circos urbanos. Lógico que tinha também aquele que chegava no Rio, mas é diferente do circo que a gente viu lá, né? Porque o circo que a gente viu lá, ele não chegou com essa estrutura no Rio. Então, já é uma outra vivência também. No meu caso é diferente, eu sou bem mais velho que Dandara, eu estou chegando aos 62 anos, e eu sou do interior, eu sou de Brasília. E Brasília, durante minha infância até a adolescência, era uma cidade do sertão do Brasil, do Planalto Central, do Cerrado, do interior. E a minha família, a família do meu pai é do interior de Minas Gerais, a família da minha mãe do interior de Goiás. Então minha infância e a boa parte da adolescência, eu vivi nesse universo do interior, da cidade pequena, minha mãe de Pameri, uma cidade pequenininha de Goiás, meu pai de Abricampo, outra cidade pequenininha do interior de Minas. Então minha família, quando a gente saía de Brasília, porque Brasília é um híbrido, né? Já na minha infância era uma coisa muito maluca, porque a gente estava no meio do nada, mas era uma cidade onde tinha o mundo inteiro. As embaixadas, as pessoas, a intelectualidade do país e o diabo a quatro. Era muito confuso isso para a gente, mas no fundo era uma cidade interior. Meu pai, embora fosse advogado, minha mãe professora, mas meu pai sempre teve fazenda. Mexia com fazenda, adorava fazenda, porque era do interior e tal, não sei o que lá. Então eu convivi minha infância inteira meio a meio entre a cidade de Brasília, que era uma cidade fictícia, que estava sendo inventada, e esse universo da roça, esse universo do interior mesmo. Então o circo, este circo, da lona, o circo pequeno, eu vivi minha infância inteira, que é o circo cigano, que é o circo brasileiro na sua essência. Não é o circo empresa, né? É o circo pequeno. Então isso ia, minha infância inteira em Brasília sempre tinha circo, esse circo, né? E em Goiás também, em Minas também. Então eu convivi muito com esse circo. E quando eu começo a atuar, muito menino, com 15 anos de idade, as primeiras coisas que eu fui fazer foi ser palhaço. Né? E nem havia escola de circo, nem nada disso. O circo era aquela coisa, o circo era literalmente essa coisa estranha, fantasiosa, que de repente chegava na cidade e atravessava a cidade e dizia, esta noite tem espetáculo. É do 100 anos de solidão, né? Do Gabriel Garcia Marques. Era exatamente isso. Então, mesmo em Brasília. Então ficava todo mundo, quero ir no circo, quero ir no circo. No Veneno tem um circo, no né? Veneno da madrugada do Rui, seu pai, exatamente. Eu vivi essa realidade. Né? Então, retomar essa convivência, para mim, foi uma maravilha, espetacular. Que sensacional. Vou cortar aqui. E o seguinte, agora, próxima pergunta, também para ambos, tem a ver com construção de personagem. Primeiro para Dandara, então, a Jéssica, no caso. Queria saber também se você chegou a conhecer a Jéssica Real em algum momento, o quanto, na verdade,
a composição da tua personagem tem a ver com a Jéssica real ou não, o quanto ali é ela, o quanto é você. E depois do caso do Murilo, bom, ali a gente está falando de um personagem razoavelmente ficcional, embora tenha a inspiração do pai, do diretor, mas é um personagem